Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e hoje a gente vai continuar falando sobre a tecnologia que a química vem avançando. E é claro que assim, na tecnologia do enaltecimento das suas composições, né? A gente começou falando, na verdade a gente tem feito um processo de decomposição para implementação consistente do registro lógico que a gente tem pelas matérias e suas composições químicas, os seus reagentes que destacam em nós reações a partir do ingerimento e das decomposições orgânicas que eles fazem, ativando ou desativando determinados conjuntos de células. Uma vez que a gente conhece a afinidade, né, e a desafinidade, as contrações e as ejeções que emulsionam a facilitação ativa das conduções enérgicas que despontuam as células e vasoconstrigem ou vasodilatam a ocupação circulatória do sangue em uma sistemática. É isso que faz da apreciação colinérgica movimentos mais precisos e mais capacitados para a gente se desenvolver tanto com a matéria, que a gente acaba criando coisas incríveis que persuadem e batem tanto no homem, registrando o desimpulso desse homem nas suas impressões para ele ver a si mesmo e as suas ecorrelações com a matéria, né? Aqui, ó. A efeito de entendimento, isso aqui já é uma ecorrelação, e aqui a gente já tem um gráfico de desapontuação em nós. E em cada descompasso que eu faço com esse objeto, ele desinscreve em mim um efeito. E isso é incrível, porque para mim falar isso com você que está acontecendo, eu preciso de decompor isso e registrar isso de uma melhor forma, de formas mais precisas, para poder até mesmo falar convencidamente sobre isso. E para fazer isso a gente desfragmenta tudo. E aí a gente entra na química, né? O ambiente físico-culturista não está só nas academias. Às vezes vocês pensam que a desexposição do corpo em processo de anabolismos musculares, né, nas regiões que enaltecem a textura e o tecido do indivíduo, né, provocando curvas, né, no músculo aqui, ó. E essas curvas elas delineiam uma inscrição muscular frente à desexpressão aqui, ó, que acontece nas contrações das articulações. E é para eu mandar comunicação para esse membro, eu tenho que desfractar a energia e condensar o regionalismo
que eu defrato ela em mim para poder envolver. E isso aqui é intimidade. Só que um envolvimento científico de produtos, principalmente sonoros, registrando e examinando, né, fazendo esses desconhecimentos dos seres em desestar, em desafinalidade. Por exemplo, eu coloco o ser humano em meio de campo e examino ele frente a uma exigência. E aí eu desafirmo e desafino sobre ele algumas notas. E aí eu cientifico isso e eu laboralizo isso para socializar disso conhecimentos e tratar esses conhecimentos como a gente trata terrenos, solos, e fertiliza eles para desenvolver acidez ou base deles, ou coragem deles, ou atenção, ou descomponentização de relação com matéria, para ver até mesmo como esse ser vai se registrar em outro ser, vai se escrever para provar outro ser. E a gente se importa com isso porque esse outro ser é um ser que a gente desenvolve nas nossas relações alquímicas, organológicas, biológicas com outro ser. E a gente se acidifica, se a gente se cripta, faz concriptações em nós mesmos, como os nossos conhecidos mestres, vamos supor, o mestre Aleijadinho, que fazia esculturas de pedras de sabão. A gente escultura em nós o ensaboamento que registra a dessujeira que a gente consente em ambicionar relações com outras pessoas. E a gente meio que transporta elas para dentro de nós como memória. E aí esse raciocínio físico organizado de motor, memória de corrente, a gente dá graças, né? Dá graças por isso. E a isso o trabalho com a madeira e as misturas que a gente faz com ela. Olha só, a gente conseguiu colocar grafite em madeira e transformar a madeira de uma forma que a gente pode empregar várias disposições para poder articular os desimpulsos, e desses desimpulsos reconhecer articulações. E aí repetições, articulações, eu crio menções honrosas. E aí eu olho para algo e eu condenso e clareço que eu tô desexpressando esse algo, até que eu desexpressiono tanto e afirmo tanto que aquilo afirma em mim algo. E aí esse algo digere e digesta em mim uma confirmação colinética, citológica, né? Ele celularmente, molecularmente, ele tem um certo registro de adesão. Então, quando eu olho para aquela coisa, as minhas desadesões colinérgicas, né, mecânicas, elas fisiologicamente se expressam em mim com um diferencial. E é isso, a gente tem as relações, né? E é tão bonito isso, quando a gente tem coragem para afirmar e sentir. Porém, em determinados momentos, isso está ficando tão difícil de sentir que chega até a ficar doloroso. A gente cicatrizou muito o desenaltecimento a isso e enalteceu as técnicas de desfissão tecnológica.
Você vê pessoas, crianças, na mesa, se concentrando na aparelhagem de um aparelho celular. Você vê as dispersidades e você vê um monte de pessoas defendendo essas concepções, se esquecendo que a tecnologia ela está nas relações. Então, não importa que relação que seja, existe tecnologia no registro fisiológico, né? A ganância fisiológica existe, a colenota, né? A desinscrição do homem para com a matéria, a física, química, ciências, as bases que a gente tem e passa vários anos no ensino médio retendo essa técnica. As tiazinhas que ficam lá na frente, cara, são super poderosas, são super poderosos. Os tios, eles desacentuam a gente para acolher e dissentir com maior expressividade todo esse valor, todas essas colinergias, essas transformações que o homem se desenvolveu na matéria. E aí o desvalor a isso nos pesa tanto que a gente desvia a atenção da importância. A importância de consolidar isso nas nossas relações. Hoje em dia está tão difícil de fazer relações valentes, né, covalentes a isso, que a desvalência da nossa relação material no processo de descartar as coisas faz do facilitarismo das pessoas utilizando de portas utilitárias para poder serem compensadas no descarte, na coragem de descartar relações de encruzilhadas, né? E aí esse interesse, essa laborização percute desenvolvimentos para poder ganhar com isso, né? É claro, todos os desacertos e acertos tem sempre no final do dia o balanço, né? Então vamos balançar um pouco sem mais delongas. O slide de hoje que a gente vai fazer uma apreciação lógica. Bom, para quem não viu os vídeos anteriores, a gente está fazendo a apresentação desse slide, né? E aí eu chamei de time, porém eu sufoquei vários desconhecimentos para poder assassiná-los em nós, né? Assiná-los em nós. E aí na luz dessas assinaturas a gente foi falando. Chegamos a falar dos complementos que organificam a gente para poder hidratar melhor os nossos riscos, né? Os nossos riscos negativos, eletropositivos, que são características dos átomos que compõem, constituem a matéria e que a gente se desenvolveu para fazer composições teóricas e transmiti-las com mais aguçamento e mais forte acimentar de desentender na mente, né? Na mente, assim, de desespelhar todas essas repartições que logicamente nos fazem criterificar e divergir melhor as variações de ângulos, de ambições de construir, né, relações com a matéria e desinscrever até mesmo na intimidade virtual uma intuição verdadeira, né? Ou
fazer esse processo aqui, ó. A gente vai decoando entre escalas a precisão e a apreciação intuitiva, até que ela se torne muito íntima de nós e se torne uma folha de nossos galhos, de nossas sinapses. Então, para coar, para fazer essa coação, a gente desarcar a diretiva visual que porcente em uma região, em uma área. A gente pega o gel e faz o endurecimento convincente. A gente empareda, né? Para poder criar mais critério de convicção entre um elemento, né? E aí esse elemento a gente desfamiliarizar ele pelos encadeamentos que ele assemelha, né, no entendimento estudantil, né, no entendimento estudantil. Então a gente desestira esse material nas várias formas que a gente tem de desestirar, e aí a gente mede esse desestiramento, e aí esse desestiramento a gente estuda cada uma dessas áreas e dessas paredes, né? Isso a gente chama o estado das matérias. E aí a mudança de estados da matéria fazem mudanças na conformação dessa matéria em uma determinada geometria de utilização vestigial. Então, dessa desafirmação a gente vai afinando o que a gente consente no íntimo e vai construindo entre as relações que a gente observa as curvas de referência. Mas que curvas são essas? As curvas de contrações fisiológicas que alquimilarizam um ser no aporte de algum elemento, de alguma construção. Então, quando a pessoa ela faz relação com algo, ela diz se curvar a algo a ponto da gente conseguir registrar essas curvas em vários processos. A gente tem fotometria, a gente tem colorimetria, desimpressão, que rima, né? Que rima o desapontamento desse gráfico aqui, ó. E para cada região a gente, né, tem as paredes, e das paredes a gente tem as camadas de paredes. Todos os desacordos lógicos, as desassombrações que referenciam correlações enérgicas, a gente cria linhas de raciocínio. A gente tem a radiologia, que desemprega o raciocínio enérgico das contrações que o corpo demanda energia, nas variações de performance energética. A gente tem os campos mecânicos que fazem construções que registram construções afirmadas, né? Que afirmam a relação com a onda e desconhecem, né, sobre composição, o que representa estruturalmente
essas matérias em relação. Temos também energia, mecânica, as variações que ocorrem nos processos de relação. E assim, para cada tomo dessa representação, para cada representação, a gente estereotipa um gráfico e faz desse estereótipo uma impressão. Então a gente vai colhendo impressões, e aí dessas impressões a gente vai tentando fazer as variações de registros de impressões. Só que a gente tem sempre um referencial que é positivo e um que é negativo. E a isso a gente chama de descompasso da matéria. Então, nesse descompasso da matéria, com ela criterificada em uma parede, a gente consegue perceber qual que são os melhores estados dessa matéria se relacionar para que ela fique positiva ou que ela fique neutra, ou até mesmo negativa, né? E aí a isso a gente diz estados de ionização, estados elementares da matéria, né? Se eu fissiono energias nesse estado elementar, eu meio que desacordou os elétrons que orbitam ele e faço uma diferenciada, né? Nessa diferenciada a gente registra, né, e descondiciona as correlações desses registros. Para quê? Para fazer análise e desenvolver na imagem engenharias de processos, né? Porque a gente não se investe e sacrifica por matéria, né? A matéria que nos suporta. Então, sobre esses desinvestigações, é muito importante, né, criar esse ofício. E aí esse ofício a gente elege as academias e tal. Só que como tem academia para fisiculturista, né, a gente tem academia para ondulatória turista, para mecânico turista, para impressão turista, para tudo que o turista em você pode reger, querer encontrar o Deus, né? O Deus que contorna tudo isso algo construtivo a partir dos eventos de relações, né? Quem imaginou que poderia ser possível teletransportar uma voz para tão longe? O cara que acreditou em Deus, né? E que brincou tanto com alguém que conseguiu de forma lógica se desenvolver na graça a partir de matérias para poder decompor as matérias e fazer essa correlação, né? É claro que a gente tem o grito e o desafinar do grito, que se desafiou tanto até chegar na afinação corrente que a gente tem hoje. E assim, navegando nesse geotime, dia da especial a molecular, espacial, a gente tem a geometria espacial e a geometria molecular. Já vou falar bem disso. A gente tem o time,
E o time sempre é desimportado pelo utilitarismo. E nesse utilitarismo, né, as bases militares para esse utilitarismo, elas se desempenham em fazer hidratações decorrentes, testes em matérias que são já desimportadas para nós. Cara, bom, eles conseguem chegar a níveis que a justificativa é muito baixa para poder desanotar vingança de não mudança, de não afirmativa, sabe? Então lutar contra esse exército é difícil, porque eles sempre estão consentindo o que já é sentido pela desassociação de nós, organismos vivos, se afinando molecularmente para as associações com aparelhos que são anteriorizados, né? Que aparelhos que não sofreram atualização, né? Porque é o time da atualização, sabe? Embora engane-se muitas vezes nessa atualização de consumos, né, de matéria, o desefeito que a matéria desatualizada consente na colinergia, né? Então o desrompimento, consolidar esse desrompimento faz as desimpressões no ser, e aí isso é objeto de estudo, porque não adianta nada eu atualizar algo, né, e perder a vontade, né? Eu consigo usar essa palavra aqui com vocês, a vontade. A vontade, ela é uma palavra que ela não é material, porém ela é uma geometria molecular, né? Porque ela desespaciona sobre vários links de memória que foram digitados no ser pelas utilizações de algo que não da matéria que a gente chama desatualizada, né? E aí a gente conversa com os descompassos de comportamento que comparam. Então a gente tem os comparadores. Esses comparadores estão na academia fazendo as comparações desses versículos de turistas, né, físico-culturistas dessas ordenadas. E aí esse gerenciamento de sabor até mesmo é uma engenharia na parte da saúde, que hidrata entre conversas o consentimento, né, de pessoas. Porque a desvontade é o desavantajar do delta que é a diferença das mudanças dessas atualizações expedidas. E a gente, às vezes, quando nos demanda atualizar, a gente lembra da mãe nossa ou do pai de uma instrutiva. E a instrutiva às vezes oxida a gente em determinado momento, oxida assim as nossas bases homeostáticas, né, de instante, por reconhecimento relativo da natureza.
E nessa oxidação a gente sente às vezes um diferencial muito maior por conta dessa comparação que é pressentida por saber que existe algo novo e que a gente não tem, e às vezes nem tem tanta vontade, tanta ganância assim para ter. Porém, para não ter correlações colinérgicas com esses comparadores, a gente até cria a expectatividade de aceitar ter. Até mesmo porque essas pessoas, elas estudam e se organizam para poder desfalar a nós e comprovar a nós as suas atualizações, né? É claro que a gente não pode confiar em tudo, porque tem muita gente que diz que é, porém ela só é porque ela tenta drenar o nome que ela significa ter. Mas às vezes, quando a gente vai ver se a pessoa é mesmo, né, fazer os nossos pedidos a ela não nos entrega nada, sabe? Às vezes são atrizes e atores de reações preparados para reagir ao chamado de um nome, né? Mas na hora de comprovar esse nome, né, nos servir esse nome, às vezes não nos entregam nada, sabe? Aí o problema é esse, cara. Não entrega nada, mas alguém sempre tem que fazer o registro de que tá entregando uma energia, saca? E aí é complicado, cara. É uma indiretiva de uma condensação, né? Porque a quem conhece o desafinar de um consentimento, é difícil consentir o desconsentir desse, né? E aí a gente tem que se atualizar para poder fazer o dissentir e tirar essa eletronegatividade que nos corrompe por comparação. Às vezes até nos chega essa comparação, mas não no estado condigente, né? Aquele que desafirma por gente, mas até por relação desintuitiva de expressionismos, né? É o que acontece muito nas pinturas, né? Nas academias, nas escolas de arte, né? Bom, e o que seria geometria espacial e geometria molecular para esse slide aqui, ó? Nesse time de gel, a gente tem a fixação no desportar sobre algo, né? E aí o desportar sobre algo é se encarregar sobre ele, é o desmarcar ele a partir de um evento. E assim, todo desmarcar de algo desrelaciona-se com o desmarcador, o algo que é marcado. E aí nessa marca desse desmarcador, ele recebe um nome que faz a desintimidade desse algo, né? Que abre canais receptivos que ora outros algos não fariam. E aí esse desmarcador a gente chama molecular, né? Porque essa desmarcação e essa reitempestade de desmarcação faz tabelas de registros com dados enormes, sabe? E esses dados, eles são confiados porque eles são trabalhados, né? Dados de faces, né? Depende das faces do dado também, porque dependendo do dado que você quer, por exemplo, dado de cara, dado de orelha, dado, né, depende da solicitação que você precisa fazer para analisar esse conjunto de dados. E aí, sobre
trabalhar esses dados, hidratar esses dados, a gente moleculariza o registro íntimo que esse marcador faz nesse algo. E aí esse marcador é um time, é alguém em campo que eventualmente trabalha para um time que diz registrar sobre espaços, a convivência, né? E o espacial a gente tem, na correlação, o meio de campo, o meio, as leis, regras e regras. Regras são os marcadores, regras eventualmente, né? A gente tem os marcadores de meio de campo, que eles ordenalizam as desextensões que esse campo vai poder fazer. E aí a gente desescala essas desextensões a partir de tabelas mesmo. E é o que a gente vai ver em vídeos mais posteriores, nossas famílias de desmarcadores atômicos, desmarcadores que periodificam a matéria em integridade e desintegridade, intimidade e desintimidade. Sobre esse gel, essa correlação espacial que moleculariza cada vez mais o desadequado ser que se soma em ser por relação dessa matéria. É a famosa sua mãe que compra o mesmo produto sempre. E aí quando compra um produto diferente reclama, saca? Bom, a indiretude da natureza ao uso, supomos a integridade de produto em lucrar de utilitarismo excepcionista uma marca e dessa marca registrar responsabilidade orgânica, compromisso de desomissão enérgica. As pessoas, elas se saborizam a partir das emissões corajosas. Quando a pessoa conhece, tem intimidade com algo, ela desomissiona, ela diz registrar em alguém coragem. Cara, isso aqui é muito importante, vocês criarem um desacordo visual. Veja bem, quando alguém tem intimidade com algo, e aí entra na balança daquelas pessoas que estão tentando criar versões novas para tudo, né? Quando a gente faz convívio e se relaciona em intimidade, a gente diz conhecer intimidades, e aí a gente sabe as escalas de variação que o grau desse registro vai ter. E aí a gente desafirma, tanto que a gente se desafina organicamente para poder falar com alguém sobre esse algo que a gente tanto se relacionou, sobre esse algo que a gente tanto cuidou, né? No caso, fez carinho, olhou assim com atenção, falou assim: esse cara não é tão feio assim. Pera aí, esse cara não é tão arrogante assim como parece, né? E aí a gente vai falando com tanta segurança que esse falar dá sabor pra gente. E aí sabor é a ganância X que o ser humano procura. Não é a tecnologia que desfaz ele, tô muito rápido e tal, não. É o sabor colinérgico, né? É a pessoa segurar algo e pensar assim na colinergia desse algo. Poxa, é um aparelho melhor que tem. Olha o sabor. Olha a imposição orgânica, a molecularidade, a desintimidade. O melhor que tem, sabe? Aí a pessoa pergunta: e aí, qual que é o seu celular? O meu celular é o melhor que tem no mercado, sabe? Essas desadaptações, essas molecularidades orgânicas de sabor, né? E é isso que o homem corre, briga
e oficiona-se atomicamente para poder dispositivar-se e se posicionar-se frente a isso, nesse utilitarismo militante, delimitante. Por que delimitante? Porque na integridade de viver, a gente tem vários demarcadores. E cada demarcador delimita-se pela geoespacial que demarca as regras da necessidade marcada. A gente tem regras e os dados, as faces de dados, que é as desextensões reconhecidas por essas máquinas, esses detectores. E os desaprovadores e os descapacitadores a isso, né? Bom, por afinidade, eu espero que vocês tenham entendido essa questão do registro e tal. Bom, vamos terminar o slide lá. E não se engane, essa coragem, esse sabor está atrelado à vontade, que é uma coisa imaterial, porém essa imaterialidade ela se transporta a partir de figurino de linguagem para o falar das pessoas sobre algum alimento, sobre algo, e até mesmo quando elas tentam falar de si mesmas, né? A partir desses eventos. Quando a pessoa ela fala de si mesma, ela desorganifica sentimentos, né? Tem muitas pessoas que são doentes de falar de si mesmas coisas ruins. Até mesmo por isso que muitas pessoas reconhecem isso de várias formas, de vários ângulos, e tentam transmitir para nós, falando com a gente que a gente tem que sempre pensar coisas boas e ser gratos. Mas na verdade isso é tudo tecnologia de desinscrição molecular, saca? Desses dados, dessas faces, a gente tem perdido esse eixo de cognição inteligente, porque a gente descompôs isso nas academias de várias formas, né? E a gente sempre está desintimando brincadeiras, competitividade sobre isso no reino das capitalizações. Então, bora para esse outro parágrafo e a gente destranspassar o limite do vídeo aqui que a gente vai estar aqui conversando. O contágio de desaquartel em valor. Então a gente tem uma desinjeção de ela em valor. Ela é quem? Ela é o produto, é a energia, é o que desafirma da relação, a reação que faz em você. Então é uma fonte, né? Ela é uma fonte. E aí o contágio da desaguar. Então a gente tem o desaguar, mas a gente aqui, ó, desaquar. Aquar é quase que para nós aqui o que faz eu ingerir e guardar todas as referências da fonte que desinjeciona em mim equações. Todas essas equações elas se flutuam no organismo, difracionando até que chega na desinjeção dela, né, do que a gente desaproveitou. E a desinjeção delas vai para todas as portas possíveis, né, que estão abertas. Porque todo o organismo ele tenta desaquartela, né, desregar as decomposições do que a gente desveste, né? A gente se contagia.
Quando a gente se contagia muito com uma coisa, a gente meio que facilita o processo de desaquartelar ela. Ela a fonte, né? A fonte, o produto, a pessoa, o trabalho. Então a gente resiste à atualização porque a gente desaquartela tanto que a gente cria uma desexpressão tão íntima que nos faz acreditar que é Deus que fez pra gente, entendeu? Mas Deus está em nós, né? Mas a reação, ela desqualifica a gente de sentir essa desaquartela bem contagiada, né? Bem promovida na ambientalização, na geoespacial molecular. E o valor é uma nota, né? E aí uma nota, ela sempre desafinar-se pelo valor em órgão, em instrumento, em órgão. Então a gente, instrumento, instinto, instrumento, instinto, instrumento, em órgão. Órgão, organismo, órgão tecido, órgão cerebelar, órgão intestino. Olha como que é incrível, né? E aí, nesse descomparar, a parte da saúde, ela retraciona os dados de todos esses instrumentos e esses órgãos, que são órgãos, né? Conjuntos de células, nas suas organizações e desorganizações reconhecidas por produtos em desenvolvimento. A natureza, ela é a matéria-prima que constrói esses produtos, e a gente se desenvolve com ela, colhendo esses frutos e registrando esses frutos em nós. Nesse processo de colhida, nossa organização, desafinação para com essa colhida, esses produtos e as suas variações, diz dados ficarem em nós vontade, por contágio da desaquartela, né? E é o ter nela, a gente tendo ela, a gente diz compassos moleculares e se especializa regionalmente sobre o ter essa fonte. Dar-se a obra do reconhecente, e aqui dar-se a obra está na reação dessa fisiologia, dessa física, química, de todas as equações possíveis nas matérias de ensino médio reativo no organismo. Então, dar-se a obra do reconhecente, acontecente, o anotar do sentido e desanotá-lo no pavilhão químico da nossa luta coreografada entre os diálogos. Vou parar aqui e aí eu vou dar uma explicada aqui, do reconhecente. E aí o reconhecente é o que? É a contração, né? Nesse reconhecente a gente tem a contração e os limites de contração. Para quem estudou anatomia, sabe muito bem que a gente consegue movimento no organismo por causa das articulações entre os ossos e do desestiramento dos músculos, né? Que são energidos a partir do retículo endoplasmático, que permite as fibras nervosas ejecionarem energias. E se você trabalha esses ejecionarens, você cria intimidade com esses retículos, essas regiões, essas áreas do retículo endoplasmático, e consegue registrar a reconhecente da nascente que entra de energia para você, para desnascentificar íntimo das instruções que você vai difracionar-se, né? Vai fazer as porcentadas.
acontecerem, do anotar, que você relaciona sentido na sua desqualificação de dar nota e instituir dessa nota um gosto, porque o que importa para nós é o gosto, que nos faz vontade, nos faz relação. E nesse pavilhão químico de consolar-se sobre o produto dessas reações, a gente se volta e se dobra a eles, gerando registro articular, gerando composição anatomoquímica colinergicamente, né? Estou inventando termos aqui para tentar desqualificar mais o raciocínio. E por que da nossa luta coreografada entre os diálogos? Porque reconhecendo a oportunidade alfabética de utilizar essas tecnologias de descomposições dos nossos irmãos e irmãs, nossos antepassados colegas que nos deixaram bem recursos tecnológicos de grafismos, né, que nos levaram a condicionar a intuição sobre essas palavras, né? As palavras efervescem as nossas conduções, os espelhos que nos relutem tragar o conhecimento da coerência alfabética que reajunta e coreografa, retroprojeta em nós dessa efervescência de expressão sináptica, né? Para poder voltar no tempo a partir da memória e percursos internos, né? Ou seja, você edificiona-se em si mesmo memórias. E a isso a gente tem aqui, ó, tabelas de dados e desenface dados sobre a gerência. Olha, a caixa de surpresa. Essa que é a caixa surpresa. A maior surpresa que você tem é essa caixa, esse seu cérebro ou essas intimidades orgânicas que desempreendem edifícios, facilitando desses edifícios o acolhimento e a desinstrutiva que você precisa para estar bem e vencer qualquer depressão, porque você edifica-se bem esses dados, né? Então, bom, lá, da nossa luta coreografada entre os diálogos. E dialogar é isso, sabe? É você entender e prestigiar a oportunidade de reentender e se tornar íntimo com o reentendimento. Diálogos e contas que proporem temáticas de se encontrar vestindo fantasias de máscaras. Máscaras de dados já. Olha o que é as máscaras. As máscaras são as suas caixas de dados que são trabalhados, são edificiados para poder se tornarem mais íntimos ainda. São o que os nossos as pessoas que afrescam algo são os antonomásicos dos nossos produtos, aqueles que desenvolvem produtos ou mais novos, mais aperfeiçoados, ou até mesmo aqueles que fazem adaptações. Eles desvestem as matérias para poder
encontrar soluções cada vez mais sofisticadas, né? Atualizações cada vez mais sofisticadas, porque eles desmascaram e tratam esses desmascarar. Então, essa é a caixinha surpresa, ó. E contas que propõem temáticas a se encontrar vestindo fantasias de máscaras. Então, temáticas de encontrar vestindo fantasias de máscara. Isso aqui é você lá no shopping, com uma bolsa tal, com temáticas. Ele faz referência ao gel, né? Porque se tudo é energia, né? Se tudo na vida é energia, entre descomposições materiais que elas organizam, a ambientalização, ela despede da energia um produto. E aí o produto que ela despede, quem é mais temático a esse desexpediente fica mais, consente mais, se tensiona-se mais, porque se aciona-se mais coerente. E máscara de dados é isso, é você pegar os dados e desmascará-los em uma desordenação mais íntima para as temáticas, né, propostas. Você já pediu alguém para costurar uma fantasia para você ir para uma festa? Bom, é isso, né? É você desorganizando os seus dados para poder, dentro desses espaços, gerenciar você com mais intimidade, né? Com mais contrações e descontrações orgânicas, para se decompor com a ambientalização de reconhecer a ordem de atomificar-se de acordo com o elétron da suspensão sujeita que lhe recorre dados. E é bem isso. Se você pré-organicamente se organiza, ditando máscaras para o efeito consciente da relação futura, você meio se torna mais à vontade colinergicamente para fazer as contas de frações enérgicas. E aí nessas contas você corresponde muito mais fácil a ejeções de energias, principalmente das articulações. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês: articulações não tá só no osso, não. Engana-se você, porque as fibras dos órgãos, elas se articulam também, poxa, sabe? Só que não fica tão claro assim a articulação delas, porque a articulação delas está em uma infraradiação, né? Está num dígito. Então a gente tem até remédios que chamam digitálicos, que eles desintimidificam essas energias para o coração, né? Despressionando ou pressionando as ambições decorrentes. Só que para todos os órgãos a gente tem essas articulações e essas tomadas de artificializar os dados, hidratando eles, suspendendo eles para desmarcar relação íntima e diatonicamente tramar entre essas superfícies adesões de contrações que vão fantasiar eles para a festa, ou seja, para suas atividades diferenciais. Aí eles se decompõem facilmente nessa ambientalização e de se reconhecerem, né? Se conectarem com a reação, que às vezes fica suspensa, né? Uma fonte, quando ela emite energia e não se conecta a algo, a energia que ela emite, ela fica suspensa. Agora, se você coloca uma placa barrando, se você coloca uma placa, um filme radiográfico, entre uma fonte de raio-x, você consegue você consegue
dialogar, reagir, criar uma reação dessa energia. E às vezes a reação que você cria salva vidas, ou ajuda pessoas a salvar vidas. Você entende? Ajuda a você reconhecer melhor a ordenação de atomificar-se. E é isso que o corpo sempre faz em um automatismo dos drenos que a gente tem nos hormônios dos colesteróis, os colinérgicos. Eles eletrificam, né, muito bem a ordenação do átomo em núcleo de ser e estar. E eles trabalham, né, os hormônios deixa eu pescar aqui, eu esqueci. Hormônio do rim. Eritropoetinas, rins produzem. Não, glândula do rim. Glândula do rim, a glândulas suprarrenais. Olha só, adrenal. Bom, é só isso que eu precisava, né? Aqui, ó. Bom, veja uma imagem. Glândula adrenal. É essa touca aqui do rim, da formiguinha, desse motorzinho aqui, ó. Bom, e essa touquinha, ela destoca, motorificando o rim, fazendo uma certa mistura e agitação que às vezes modifica o estado da medula, porque ela desorbita, hormonificando o estado desse líquido, do líquido líquido encefalorraquidiano. E aí, juntamente com as recombinadas homeostáticas, que fazem desacordos, vestindo o organismo para poder desmascarar retroprojeções espaciais e se molecularizar a essas tomadas, cara, elas criam ritmos fantásticos, adrenérgicos no rim, e destransformarem a sua urina, né, os líquidos que você ingere, em adreno-reestimulantes, sabe? Então é como se você ajudasse os rins a reaproveitarem as glicoses e todos os sais minerais que vitaminas também, que vão desanotar-se esses ritmos e ajudarem a você a desvestir esses dados com mais precisão ainda. Isso é a decomposição, sabe? Isso é a recombinata. E aí você vai conseguir desejecionar-se sobre toda essa homeostase, a ritmificação que você quer. É aquela coisa da ordenação eletroquímica e física que desacorda os elétrons que orbitam o seu campo de energia. Não tem nada de espírito, coisa nenhuma, saca? É tudo matéria e relação comendo a pau, fraga. Não tem nada desse negócio, não. O espírito tá na intimidade, que voltalicamente faz diferencial nesses campos, né? Nesses desfractadores de rins, né? De tocas de rim, que é a suprarrenal, a glândulazinha suprarrenal, né? É o que toca, né? Já tocou violão? Já tocou violino? Então é o que toca. E de acordo com o elétron, você já viu isso aqui, ó. Isso aqui você já viu.
Caixa de som. Caixa de som. Pô, isso aqui você já viu, né? Então, é mais ou menos isso. Vou pôr aqui as antigas. Mais ou menos isso aqui, ó. Que faz essas desestimulações. Já colocou uma música muito alta e aí ela protonificou os seus líquidos e construiu fazer mudanças de gases bem micro, bem em módulos pequenos, porque elas tremem nessa tremeção a medula diz drenar-se ao rim de fractações que fazem reconhecimento dessas tremedeiras, e as tremedeiras são causadas por essas nossas queridas amigas aqui, ó, que destocam a nós, ó. E isso aí é a fantasia da mágica que muitas pessoas readmitem na ambientalização temática, que GEL te media da especial a molecular elas, né? Porque elas se alimentam de ambientes também e decompõem defractivas das suas medulas para registrar. Medula, pessoal, é tinta de hormônio, tá ligado? Sabe o que o hormônio faz? Ele desativa a reatividade que você sente por ser e estar sobre as pressões ambientes. E aí isso é o desacordoamento, isso é o traje, isso é a matemática exatificando você e seus reconhecimentos eletroquímicos, buscando te desqualificar na intimidade dessas pinturas medulares. E aí, de acordo com o elétron da suspensão sujeita, que lhe recorre dados. Então, toda a desmedula está nos dados dos riscos. Deixa eu só ver se eu ativei aqui um negócio. Ah, tá ativado. E aí, é aqui, ó. É aqui que eu hidratei esse ponto, ó. Nisso aqui, ó. Os elétrons, eles significam os riscos, sabe? Que descaracterizam essa temática, esse ambiente. Então, se você desplugar esses riscos nas tomadas, certo? Por exemplo, esse risco você coloca aqui, esse risco você coloca aqui, esse risco você coloca aqui, você tende a performar muito melhor a coligação colinética, que desfraciona. Ó, você tem 100% de energia no ambiente. E aí essas porcentagens de energia desadequacionam-se pela sua capacitância colinética de sinaptizar-se, desligar-se as coisas. Então a energia chega por aqui e aí ela passa para cá em uma desadequação. E aí essas desadequações elas são culturais e elas desritmidificam a partir de elementos de fontes. Olha a palavra, ritmidificam, como áreas mesmo, dificam. E elas modificam você por causa da ejeção energética. Elas ritmidificam. E aí o HIT, eles desacionam atividades diferenciais, e a defractiva está aqui no campo. É como se você se transformasse numa rosa mesmo e esperando a coragem para abrir, né? A desadequação ambiente, comportamental, as ligações coerentes. Cara, véi, você top demais, sabe? Você vê isso aqui, deixa eu ver. Aí, diz ritmo, adequação. É isso mesmo que eu ia falar, 100%. Aí aqui você coloca pro coração
você expede 30% da energia. Para o cérebro você despede 40%. Para os músculos você expede 20%. Né? E para os outros organismos, isso aqui varia em instantes, sabe? Então essa desadequação de uma porcentada, ela vale em medidas muito menores, né? A gente fala de descalibrações diversas, até porque a gente tem vários tipos de órgãos, e aí a gente vai reconhecendo e delimitando esses reconhecimentos para entender os desrintimiamentos das calibrações e das demarcações que conduzem à eleição de atividade em determinados órgãos. E a isso a gente tem várias fantasias e vários medicamentos que desadequacionam a energia para determinados órgãos, sinalizam, né? Há um instrumento de pesquisa. Por quê? Porque o som, se eu falar que esse som é de medo, o medo ele faz faz a adrenalina disparar. E aí se eu falar assim, para esse sino, seu organismo vai sentir medo. Então para esse som, para essa onda, você vai sentir medo. Quando eu toco ele, eu consigo observar o seu estado adrenérgico. Você entende? Então isso aí é um remédio barato, saca? Agora a gente tem remédios de vários tipos, várias culturas e vários escultores, né? Vários aleijadinhos aí, desculpa da arte da parte. E aí a gente tem a cultura em meio de campo. E aos elétrons orbitando, as desadequações eletrônicas, que fazem estratos e fazem os agricultores, fisicultores, sei lá, organismocultores, medicultores, sei lá, serem capacitados e seres que capacitantemente desvestigiam e descompõem isso em vários tipos de substratos. A própria academia de letras, ela se reinventa e desembaralha tudo isso para a gente ficar jogando espírito para lá, jogando pontuações para cá, jogando times, né, divisões, e assim, esporte é muito importante mesmo, viu, para qualificar você. Mas e a gente joga compositor de música para cá, a gente joga os agricultores para cá, e aí para cada jogo desses a gente coloca uma touca neles aqui, né? Agricultor, eu coloco a touca no rim de agricultor, e assim, pro agricultor a gente tem toda a anatomia deles, só que pra touca deles, né, pro som deles, a gente coloca o sertanejo. E assim, para diversas qualidades, né, pro fígado, a gente destoca o fígado, colocando uma difractiva consciente, mas a gente sempre precisa de reconhecer a correspondência, né, e para poder assumir medidas de difractações. E assim, essa teoria espacial, essa geotímide, cara, é muito legal. E aí o português embaralha, a matemática tenta entender esse baralho e jogar com ele a partir de dados. E aí o pessoal vai surfando nas ondas gerais assim, e vai tentando dia a dia, vai fazendo as suas emissões. Não tem ninguém perfeito, todo mundo tá se capacitando para poder se ordenhar e ordenhar as suas necessidades, para poder reconhecer cada vez mais as vontades de nós sermos pessoas capacitadas para ser.
Então, se acontecer algum fenômeno com você, não procura É claro que lá você vai encontrar respostas, né? Só que essas respostas, elas não vão te satisfazer e vão te prejudicar, porque são respostas genéricas, saca? Né? Se você se preocupa com você e essa desfantasiação das coisas, tenta olhar pelo lado primo, né? Assim como a gente olha para a natureza como um lado primo, tente olhar pro vestígio com um aprimoramento, com uma atividade aprimorada. Senão você vai gerenciar nessas superfícies de fantasias uma correlação com os fenômenos que vai te desgerar produtos que organicamente vão deplorar você, vão desestressar o seu organismo a ponto de fabricarem em você excessos de tempestades, de desconhecimentos, né? Ou até mesmo uma afinidade muito polar para esse tipo de coisa, né? Fenômeno. E aí você vai desenaltecer a primazia que é você e a colinergia que você admite intimidade. E aí você vai criar uma eletronegatividade para as outras coisas, como se você estivesse no mundo da lua, sabe? No mundo onde os cientistas eles desembaralham as coisas para poder tratar atividades ou reatividades, como se fossem carros em pistas de aceleração e desaceleração para descircuitivar e reativar vontades ou funções orgânicas no ser. E é basicamente sempre isso, sempre. Até que você tente se sufocar e se desidratar dizendo o contrário, vai por mim. Bom, vou ficando por aqui então. Minha galera, meu pessoal, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido que esse conhecimento tem muito valor. E se você conseguir temperar ele e peneirá-lo da sua forma, melhor vai ser ainda. E caso faça, tente jogar as pedrinhas para cá, que aí eu tento processar elas de novo. No caso, as dúvidas, né? E aí vai por mim que aí você vai conseguir aproveitar bastante toda essas correlações lógicas que a gente fez hoje. Bom, até o próximo vídeo então. Um abraço a todos e até lá. Fui.